Olá! No vídeo de hoje eu quero trazer para você como que é a importância de reconhecer os sintomas físicos da ansiedade, quais são, como eles se manifestam, para você saber diferenciar o que é a ansiedade de outras doenças fisiológicas. Um assinante aqui no canal falou o seguinte: olha, eu não sou médico, mas eu conheço milhares de outras doenças que têm esses sintomas que eu estou falando aqui no canal sobre sintomas físicos da ansiedade. E ele tem razão, realmente existem milhares, a gente nem sabe qual a quantidade exata, de outras doenças físicas que têm os sintomas da ansiedade, né? É uma coincidência, acontece mesmo. Por isso, esse vídeo aqui vem para reforçar a ideia de que eu preciso ter um exame laboratorial, um exame físico, um acompanhamento médico, para eu saber se realmente o que estou tendo é um sintoma físico da ansiedade ou um sintoma físico de alguma outra doença que eu possa estar acometido. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Então, para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o professor Paulo Almeida, sou psicólogo, coach, mestre, e sempre no meu canal eu trago informações, dicas, sugestões de saúde, bem-estar, como você pode reduzir a ansiedade, trazer mais disposição e saúde para você. Muitos assinantes aqui do canal, gente, têm falado a dúvida deles, como que eu vou saber se o que eu estou sentindo realmente é ansiedade, ou é algum sintoma físico da ansiedade, ou se é algum outro sintoma físico de alguma outra doença. Então, realmente é uma preocupação muito importante e o objetivo desse vídeo é que ajudar você a reconhecer quais são os sintomas físicos da ansiedade para que você tenha um tratamento adequado. Então, eu queria trazer para você alguns casos para exemplificar como que nós podemos diferenciar o sintoma físico da ansiedade, o sintoma físico de uma doença fisiológica, que tem uma causa fisiológica. Por exemplo, um aluno, um cliente meu, ele tem realmente uma cardiopatia grave, ele tem um problema no coração muito sério, muito grave desde nascença, e em um determinado momento, alguns meses atrás, ele desenvolveu um transtorno do pânico. Ele estava no ônibus sozinho e começou a sentir falta de ar, palpitação, taquicardia, começou a suar frio, começou a ficar muito tenso e preocupado, achando que talvez estaria ali para morrer, né? Então, é claro que nessa hora desse transtorno do pânico, desse ataque do pânico, como ele tem já um transtorno de uma cardiopatia grave, ele pensou, nossa, pronto, meu coração tá ferrado, tô ferrado, meu coração tá parando. Só que ele conseguiu se controlar um pouco, pediu ajuda às pessoas que estavam no local e as pessoas ajudaram a levá-lo até a mãe dele, que tinha mais conhecimento da doença, e depois eles foram para o médico. Aí chegando no médico, a sintomatologia dele, ou seja, todas as características dele da cardiopatia estavam controladas, estavam equilibradas, né? Então ele fez os exames, eletrocardiograma, Holter, ecocardiograma, e a doença dele estava controlada, equilibrada, a doença cardíaca. E aí nós podemos constatar que houve sim um ataque de pânico, um transtorno de pânico. Só que claro que os sintomas são muito parecidos, então há sempre essa dúvida, será que o que eu estou sentindo é um ataque de pânico devido à ansiedade ou é um problema do meu coração que eu já tenho uma cardiopatia, não é? Porque os sintomas são muito próximos. E aí é claro que tanto o médico quanto ele ficaram na dúvida. Mas quando fizeram os exames, verificaram que os sintomas do coração estavam equilibrados, então ficou-se com o diagnóstico da ansiedade, do transtorno do pânico, do ataque do pânico. Mas até hoje ele ainda precisa se trabalhar para acreditar que houve um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade, porque os sintomas são muito parecidos. Então há todo um trabalho a ser feito de reconhecer quando esses sintomas da ansiedade estão aparecendo e principalmente o transtorno do pânico. Como a gente já viu em outros vídeos aqui do canal, você sabe que o transtorno de ansiedade, ele demora entre 10, 15, 20, no máximo 30, 40 minutos. Depois ele passa, né? Pode voltar em outro momento do dia, sim, mas essa duração é esse período. Você não fica o dia todo com o mesmo sintoma. Você pode ter alguns sintomas, que nós vamos falar outros aqui, que permanecem, mas não essa fase aguda da ansiedade, que é essa falta de ar, essa taquicardia, palpitação, o coração disparado, a pressão no peito, isso tudo não permanece durante muito tempo, ok? Então uma das dicas é, como que eu vou reconhecer se o sintoma é da ansiedade? Eu preciso ter os exames laboratoriais
eletrocardiograma também, ecocardiograma e outros, e aí fazer um exame clínico, um psicólogo, um psiquiatra, ou algum outro profissional da área de saúde, para que eu tenha clareza de que aquilo é realmente um sintoma da ansiedade e não um sintoma físico específico. Um outro caso, um cliente aqui, um assinante do canal, ela falou o seguinte: olha, eu descobri que eu fico muito tensa, ansiosa e prendo a respiração. Então eu tenho ataque cardíaco, as palpitações, a pressão no peito, a falta de ar, e eu percebi que eu prendo a respiração e fico sufocado, fico com falta de ar. Né? Ufa, até dá uma atenção, né, gente, quando pensa isso. Ou seja, nós fazemos isso quando estamos ansiosos. Então, ela percebeu isso, sacou, reconheceu que esse é um sintoma da ansiedade dela. A partir do momento que ela reconhece que é um sintoma da ansiedade, porque ela não tem nenhuma outra doença respiratória nesse sentido, ela viu que é um hábito em função da pressão, da tensão, porque a nossa musculatura está toda tensionada. Ela criou esse hábito, essa pequena mania de prender a respiração, e aí dá falta de ar, dá taquicardia, porque falta oxigênio. Né? E ela fala: como é que eu lido com isso, Paulo? Então, o primeiro passo é reconhecer que esse é um sintoma físico da ansiedade, ou seja, a pressão no pulmão e segurar o ar, ficar sem respirar. E a partir do momento que ela descobre isso, ela pode começar a treinar a expiração para liberar cada vez mais a musculatura. Né? Em outros vídeos aqui do canal, eu já trouxe relaxamentos musculares progressivos, meditações para relaxar, para você na hora de dormir. E aí você pode, então, treinar essa respiração antes do ataque de pânico, porque quando você está muito tenso, vivendo o momento, fica difícil de você tratar. Aí se você faz esse exercício de respiração, de meditação antes, respira e expira, já fica mais possível, né? Então fica essa outra dica, ou seja, no momento que ela sente que essa tensão está ocorrendo com ela, ela começa a reconhecer esse sintoma e gradativamente ela vai liberando. Lembra que eu já falo, deixar ir. Eu vou deixar ir, eu reconheço que o sintoma está vindo, ele vem e ele vai, ele vem e ele vai. É um treino mental e corporal para você se libertar desses sintomas físicos da ansiedade. Uma outra assinante falou que, olha, eu tenho vômitos, diarreia e enjoo em alguns dias determinados. Né? Ou seja, ela percebe que esses sintomas físicos da ansiedade, de vômito, diarreia, enjoo, eles acontecem em algumas datas específicas. Rotineiramente, como se fosse um ciclo que vem na vida dela, não é? Então, ela não tem nenhum problema físico, não há nenhum problema fisiológico, ou ela tomou alguma medicação e fez mal para ela, alguma comida que ela comeu ou bebeu e que fez mal, não é isso. Ela percebe que ciclicamente, recorrentemente, há alguns dias que ela sente a mesma coisa, náusea, vômito e enjoo. Então, quando você percebe, reconhece esse hábito, esse padrão acontecendo no seu corpo, e você não tem nenhum problema fisiológico, nenhuma alergia, nenhum medicamento, nenhuma comida que você já comeu ou bebeu, aí sim se instala um problema de ansiedade crônica, que ela pode durar semanas, dias, meses e até anos, né, gente? Tem gente que tem aí ansiedade crônica, transtorno de ansiedade generalizada, que também eu já falei dele aqui no canal, e aí vale a pena tratar, como eu tenho falado aqui. Outro sintoma, as tensões musculares, que eu já falei bastante aqui em outros vídeos, e geram bruxismo, né? Você pode estar apertando a arcada dentária e a mandíbula e o maxilar à noite e durante o dia também, isso gerar essa tensão muscular que é comum, você pressiona os pulmões também, então você fica com aquela tensão muito grande na musculatura, né? E aí isso pode gerar o aumento de algumas dores que você já possui na coluna. Por exemplo, se você já tem uma hiperlordose, ou uma lordose leve, moderada, a ansiedade ela pode aumentar essas dores, porque ela vai tensionar a musculatura e fazer com que você enrijeça algumas partes da região lombar, por exemplo, se você tem uma hérnia de disco, e vai pressionar mais essa musculatura enrijecida, pressiona o nervo e a dor aumenta. Não é que a ansiedade gerou essa hérnia de disco ou gerou essa hiperlordose. Você já possui essa hiperlordose, não é? Por exemplo, eu mesmo tenho essa hiperlordose, e em alguns momentos que eu estou mais tenso, estou mais nervoso, ansiedade, estou mais ansioso, eu sinto que há um descompasso, um desequilíbrio muscular
em função da minha ansiedade, porque o metabolismo do corpo acelera muito, as tensões musculares aumentam e aí cria esse desequilíbrio muscular, né, que gera essas tensões todas musculares. Mas então é bom saber que não é que a ansiedade gerou a hérnia de disco, ou gerou a hiperlordose ou a lordose, ou algum problema na cervical. Você já possui isso em função de uma postura errada anterior, ou alguma questão de nascença que você herdou dos seus pais, ou você nasceu com alguma condição, ou algum acidente que você teve e gerou essa descompensação muscular na coluna vertebral, e aí sim vale a pena você procurar um fisioterapeuta para tratar a hiperlordose, a tratar a hérnia de disco e o médico também com a medicação, mas também o tratamento psicoterápico com psicólogo ou até mesmo com psiquiatra para reduzir e equilibrar a sua ansiedade. E aí, como a gente sempre vê aqui no canal, a psicoterapia, a medicação, a meditação, a atividade física e os exercícios de fisioterapia para ajudar você a ter mais equilíbrio corporal, aguentar a musculatura, aguentar as tensões que a ansiedade vem, né? Ou seja, quando você está entrando num quadro ansioso, a musculatura enrijece muito. Se você tem uma coluna bem alinhada, se você tem uma musculatura que suporta o seu corpo bem com os exercícios da fisioterapia, a ansiedade vai bater ali, mas vai ficar mais equilibrado, né? Então, são duas coisas juntas, o sintoma físico da ansiedade e o sintoma físico decorrente de algum desequilíbrio, alguma anomalia na sua coluna ou no seu músculo específico, né? Outro exemplo muito clássico que eu falei aqui em outros vídeos no canal, o sintoma do infarto e o sintoma físico da ansiedade. Eles são muito parecidos, né? É aquela pressão no peito, aquela dor no peito, aquela falta de ar, aquele cansaço, aquela fadiga, né? Ou seja, esses sintomas são muito parecidos e aí o que vai diferenciar o sintoma físico da ansiedade do sintoma físico do infarto? Justamente é a característica mais específica do sintoma de um e de outro. O sintoma físico do infarto, ele é mais agudo na região do peito, ele dura mais tempo, né? E também no braço esquerdo principalmente, né? Uma queimação, como se você fosse ali bem localizado no coração. A dificuldade é isso, gente, que a ansiedade também traz esse tipo de dor, de pressão no peito, pode até trazer a dor no braço esquerdo também, porque afeta outras inervações. Mas acontece que o infarto, o sintoma físico do infarto, ele perdura mais tempo. E quando você faz um eletrocardiograma, e aí você vai ver a diferença. Se você tem algum problema cardíaco, o eletrocardiograma vai apontar. No caso do transtorno físico da ansiedade, o sintoma físico da ansiedade, o eletrocardiograma não vai apontar nada. Seu coração está ok, né? Tem um assinante aqui que falou, olha, eu fui fazer um eletro e ele deu uma taquicardia sinusial. Então, assim, realmente houve uma alteração. Mas ele está na dúvida se, quando ele fez o exame, ele estava tão ansioso que provavelmente deu alguma alteração no coração. O mais indicado, que eu falei com ele, é você acompanha com o cardiologista, faz outros exames para verificar realmente se houve alguma interferência da ansiedade no exame ou se há algum problema realmente do coração fisiológico, não é? A pressão dele subiu, então tem algumas características aí que provavelmente são relacionadas aos sintomas físicos da cardiopatia. Mas é preciso verificar com o cardiologista e você saber o que é transtorno físico da ansiedade do que é um sintoma físico de um infarto, por exemplo, né? E além dos exames laboratoriais, é muito importante você, gente, conhecer o seu histórico pessoal e familiar, né? Muitas vezes você tem aí na família sua mãe, seu pai, ou algum avô, tio, tia, que tem um comportamento mais ansioso. Eu, por exemplo, na minha família, minha mãe é descendente de italiano, a gente fala com as mãos, é uma coisa mais acelerada, né? Eu sei que eu tenho um histórico familiar, uma ansiedade ali que é da minha cultura, da minha família, né? E eu herdei também, um pouco da minha ansiedade vem de uma herança mesmo, né? Então a ansiedade ela tem um componente genético de herança mesmo. E aí você vai acompanhar também a sua vida, ou seja, como foi o seu histórico de vida desde o nascimento até os dias de hoje. Vai fazer uma linha do tempo aí, você vai ver que alguns momentos decisivos, importantes na sua vida, talvez você tenha apresentado sintomas mais acentuados da ansiedade, taquicardia, falta de ar, coração acelerado, você não conseguir controlar os seus pensamentos, ou seja, e aí você percebe que ao longo da sua vida
você apresenta alguns sintomas físicos da ansiedade, que não estão relacionados a outra doença fisiológica, e sim da ansiedade, né? Ou seja, quando você faz esse túnel do tempo e volta um pouquinho na sua história de vida, você começa a reconhecer momentos de formatura, casamento, separação, ou até conhecer seu namorado, sua namorada, sua esposa, seu marido, ou seja, algum momento importante da sua vida, que é comum as pessoas estarem nervosas, estarem ansiosas, é natural, a ansiedade, como eu já falei aqui em outros vídeos, ela faz parte do ser humano, ela é boa para nos motivar, mas você verificou que talvez você ficou por demais ansioso, seu coração disparou demais, além do necessário, ou seja, foi um estímulo tão pequeno e você ficou com a boca seca, a pupila dilatada, o coração parece que a garganta saltar pela garganta, não é? Ou seja, às vezes em eventos que não têm tanta necessidade aparece a ansiedade. Além dos exames laboratoriais, você verificar se realmente na sua história de vida ou nos seus antepassados há uma herança aí da ansiedade, e aí, claro, faz todo sentido esse diagnóstico de transtorno da ansiedade generalizada, ou transtorno de fobia social, ou transtorno do pânico, ou transtorno do pânico, ou algum outro tipo de transtorno, como eu já falei aqui em outros vídeos, que se encaixa na ansiedade. A ansiedade está presente em vários outros distúrbios, né, gente? Tanto de saúde mental, quanto fisiológico também. Então, ele está certo aí, existem os sintomas de ansiedade, estão presentes em várias outras doenças também. É claro, gente, é bom reforçar, lembra? Uma cliente me falou assim, eu fico, a minha tensão, a minha angústia, o meu mal-estar, ele acontece antes de um evento. Claro, a ansiedade, o conceito de ansiedade é qual? É uma preocupação excessiva com o futuro, né? Você antecipa um problema fora do tempo, ou seja, ainda não aconteceu, você já começa a sofrer por antecedência. Então é muito importante a gente saber esse conceito da ansiedade, e ele traz realmente esses distúrbios aí, sintomas físicos da ansiedade, porque há uma antecipação, uma preocupação excessiva com o evento antes dele acontecer. Eu fico pensando em mil coisas aí, quando eu tiver a minha prova, quando eu tiver o meu casamento, minha viagem, ou alguma demissão no trabalho, ou admissão no trabalho, ou um trabalho novo, ou uma empresa nova. Então essa ansiedade, com certeza, ela se apresenta antecipadamente, não é? A própria palavra aí quer dizer isso, a ansiedade é essa ânsia por alguma coisa que ainda não aconteceu. Não é? E aí, o outro sintoma físico e emocional da ansiedade são os pensamentos acelerados mesmo. Você pensar uma preocupação excessiva, você começa a fixar sua ideia em alguma preocupação, você fica aquilo o dia inteiro, né? E não dorme, os pensamentos vêm, quando você bota a cabeça no travesseiro, vem um turbilhão de pensamentos, e aí o que vale a pena aqui é o que eu sempre falo nos vídeos, a meditação, a psicoterapia, a medicação também ajuda. Lembrar vocês, ansiedade leve, moderada, só a psicoterapia é suficiente, não precisa de medicação. Vamos evitar os medicamentos, né, gente? A gente já tem tantos medicamentos aí que trazem tantos efeitos colaterais, então quanto menos medicamentos você tomar, melhor para você. Agora, uma ansiedade grave, por exemplo, você está na cama, você não consegue fazer mais nada, está paralisado, aí sim a medicação é importante. Você não consegue sair de casa para ir no shopping, a um evento, porque você tem medo da fobia social, né? Está instalado em você, então pode ser que entre com a medicação. Sim. E para você que ainda não assinou meu canal, comente aqui, gente, compartilhe, dê um like aqui, assine o canal. Vamos fazer essa comunidade crescer para a gente bater um papo aqui e reconhecer cada vez mais sintomas. Tem vários vídeos aqui sobre sintomas incomuns, desconhecidos, novos da ansiedade, sintomas mentais, emocionais. Então fica a dica, fica à vontade para você compartilhar, comentar, trazer novas informações para a gente aprender junto, crescer. Então esse vídeo é reconhecendo a ansiedade em mim, eu posso melhorar e posso cuidar mais de mim também. Um grande beijo e estamos aí na reta final do ano, em 2021, nos espera. Tchau, tchau.